Hello, hello, hello! Vamos dar continuidade hoje de domingão para o capítulo 7 da nossa novelinha sobre os teclados eletromecânicos, elétricos, né? Então, ontem eu terminei falando sobre o piano Aldiron, Coralcello e o piano Aldiron, mas hoje eu vou dar uma empurrada na história, porque assim, muita coisa foi acontecendo. Em 1914, um pastor no Canadá criou, em Quebec, um órgão. A gente fala hoje de instrumentos sem fio, né? Ai, que legal, que bacana. Pois é, ele criou um órgão sem fio em 1914, mas é claro, ele criou um órgão baseado nas ondas de rádio. Então ele transmitia o som do órgão pelos rádios. Então ele queria, né, mostrar para os fiéis, né, para eles ouvirem as músicas religiosas, né? Enfim, foi o Georges Desilets, né? Então já foi fantástico. O cara criou um sistema de som lá, porque não tinha amplificação ainda. Eu vou parar. Esse capítulo chega exatamente numa parte surpreendente e um pouquinho até que triste. Mas vamos seguindo. Depois veio o Synthetic Tone. Synthetic Tone era um órgão eletrônico semelhante ao Coralcello, né? Produzido por Sewall Cabot, que foi um engenheiro elétrico americano e um dos primeiros a contribuir para o desenvolvimento das lâmpadas, né? Das lâmpadas, dos triodos que o tal do Lee Force patenteou depois, né? Então a gente começa a ver então as histórias, né, de como que os caras eram, né? Sapaninho do Lee Force, né? Enfim, mas ele criou esse Synthetic Tone que era incrível. Isso aí foi em Synthetic Tone foi em 1918, tá? Mas é aquela coisa, não foi nada produzido para ser vendido nem nada. Era tipo, eles faziam e legal, funcionou, beleza, né? Depois, Charles Emigoniou, mecânico francês, desenvolveu pequenas tone wheels e células fotovoltaicas. Quer dizer, já foi uma outra forma. Então ele criou o Hugoniot Organ, mas ele fez apenas um também, né? Não foi adiante. E, seguindo, foram criadas várias outras coisas. O Electrophone, o Hugoniot Organ, quer dizer, tudo muito semelhante, nada que assim, tipo, isso aqui foi diferente. Não, nada. Porém, em 1922, Lev Sergeyevich Termen lançou, né, já baseado no nosso amadíssimo The Forest, né, criou o Theremin. Só que assim, é diferente, né, igual, mas diferente. Ele fez o Theremin, e o Theremin realmente foi uma coisa assim espetacular, porque foi pela primeira vez se tornou realmente um instrumento musical, apesar de não ter teclas, né? Você usava as mãos e nem tocava nele, né? Era tudo à distância, mas foi um instrumento fantástico. E inclusive foram criados também os Theremin cellos, né? Vou colocar aqui, vou dar um espacinho aqui para colocar as imagens dos cellos de Theremin, né? Então foram criados concertos com esses instrumentos. E o Theremin tiveram inclusive concertos com orquestra e Theremin,
Quer dizer, é um negócio muito legal, fascinante, fascinante. Olha, é um mais incrível que o outro, né? Ok, terminamos o Theremin, porque o Theremin, na verdade, não é teclado, mas eu estou citando o Theremin porque ele foi muito importante, né? Na parte de síntese, ok? Depois Theremin teve o Staccatone em 1932, Staccatone, os nomes das coisas. Em 1924, não vou nem falar desse cara aqui, enfim, mas vocês vão depois entender. 1925, ou talvez vocês entendam porque vocês sabem, enfim. Teve o Luminaphone, em 1925 também teve o Radio Harmonium, em 1926 teve o Piano Red, tudo para transmitir via rádio, porque não tinha amplificadores ainda. O Keyboard Electric Harmonium aí começou a chegar mais um pouquinho do que realmente era interessante. O Kerbals, esse é daquele mesmo cara que eu não queria falar sobre ele. O Dynamophone também interessante, é semelhante ao Telharmonium e o como chama? Como chama? Coral Cello, né? O piano radioelétrico, quer dizer, tudo transformando, mandando os áudios via rádio, né? O Electron, que era um... Não vou falar. Enfim, mas era uma coisinha. Mas, aí eu vou parar aqui, que é falando sobre o Rob Wave Organ, que era exatamente isso aqui, ó. Qualquer semelhança é mera coincidência ou cópia, mas enfim, vocês vão entender o que aconteceu, tá? Eu estou aqui com uma colinha aqui que eu vou ser obrigado a ler, tá? Rob Wave Organ, projetado por Morse Rob em Belleville, Ontário, foi um precursor inicial e considerado musicalmente superior ao Hammond Organ. E pelo que eu ouvi, não era bem isso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo sobre esse órgão, que ainda funciona, tá? Era uma Tony Wheel desse tamanho, era um tamanho de um balde, né? E barulhento. Vou colocar aqui um pedacinho do vídeo só para vocês instigarem vocês a depois. Mas depois que terminar esse vídeo, vocês vão lá e assistem. Olha isso. Olha que loucura. Então, barulhão, né? Mas também colocaram na cara do instrumento. Ele não era tão barulhento assim, tá? Então, então o Rob se baseou no seu design de rock das rodas tonais do Coracello de Melvin Severy, né? Lembra que eu falei nos capítulos anteriores sobre o Coracello. Mas com a adição de amplificação, chegaram os amplificadores, que não estava disponível na época do Severy. Ok? E aí é que vem a parte triste da história. Ele criou o protótipo em 1927, tá? Mas ele só foi fazer a patente desse órgão em 28 lá no Canadá. E depois em 1930 só nos Estados Unidos. Bom, eu vou encurtar bastante a história, porque é muita coisa, então só vou pontuar algumas coisas, né? Ele fez uma parceria junto com a General Electric, tá? Só que o que aconteceu? Tudo isso foi tudo muito demorado. Então, em 1930, veio a época da depressão lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e praticamente no mundo inteiro, né? Então, eles paralisaram a produção dos órgãos, né? Logo em 1931. E aí ele tentou, em 1934, ele criou a própria empresa, tentou fazer, etc., mas não deu certo, né?
O pessoal achava lindo, achava incrível, mas o pessoal não estava com grana para comprar. E em 1941 ele desistiu em 1938 ele desistiu e em 1941 foram tirados todos os órgãos do mercado, infelizmente. Mas o Wave Organ realmente merece todo o crédito da evolução da música dos teclados eletrônicos, né? E o Morse Rob, né, foi realmente o precursor dos órgãos. Aliás, o cara que desenvolveu os órgãos modernos atuais. Que depois vocês já sabem qual é o grande órgão que hoje, até hoje, a gente quer ter né? Que é o nosso amado Hammond, com as Tony Wheels bem pequenininhas. A do Rob, o Rob Wave Organ, era um negócio desse tamanho, assim, um balde, né? Um balde. Mas enfim, por hoje eu fico aqui, mas vem mais história pela frente, ok? Espero que vocês estejam gostando e comentem, por favor, porque realmente é muita coisa para contar. Muita coisa para contar, ok? E é isso por hoje. Fico por aqui e até a próxima, se Deus quiser, ok? Beijão! Tchau, tchau!